Por que o Rio Grande do Sul está enfrentando a pior tragédia ambiental da sua história e por que está chovendo tanto lá? Basicamente é um somatório de coisas. El Niño, bloqueio atmosférico, concentração de umidade, negligência de governadores e autoridades. Somado isso tudo, é claro, o cenário de mudanças climáticas. Isso tudo contribuiu para esse cenário caótico que tu tá vivenciando ou que tu tá vendo. Para te entender melhor o que está acontecendo, que é uma situação anormal, tu tem que entender como a atmosfera funciona normalmente. Então, primeiro, o El Niño. Em anos normais, tu tem uma corrente oceânica, a corrente de Humboldt, que nasce nas proximidades do polo e vai em direção à zona equatorial no Oceano Pacífico. Essa corrente é fria e conforme ela vai chegando na zona equatorial, ela vai evaporando. Ou melhor, a água dessa corrente vai evaporando. Porque ela está na região equatorial, tem mais sol, vai aquecer, vai evaporar, vai formar nuvens. E essas nuvens, elas são movimentadas pelos ventos alísios lá para a Ásia. Em anos de El Niño, os ventos alísios ficam mais fracos. E aí eles não vão conseguir jogar toda essa massa de nuvens lá para a Ásia. Além do mais, em ano de El Niño fica mais quente. Com isso, vai ter mais evaporação da água, mais nuvens e mais umidade na atmosfera. E essas nuvens e essa concentração de umidade, como elas não vão ser mandadas lá para a Ásia por causa do enfraquecimento dos ventos alísios, ela vai acabar passando pelos Andes e vai vir precipitar aqui no sul do Brasil. Então esse é o primeiro fator. O segundo ponto é o bloqueio atmosférico, que é a interrupção temporária do padrão de circulação de ventos, de massas na atmosfera. Bom, 80% das chuvas da região sul do Brasil são resultado de chuvas frontais. Chuva frontal é o encontro de duas massas de ar, duas massas úmidas, normalmente, e uma massa quente e a outra fria. Então a massa polar atlântica, que é úmida e fria, vai atuar mais no inverno. A massa tropical atlântica, que é quente e úmida, vai atuar mais no verão. E durante a primavera, principalmente, tu tem essas duas massas brigando para ver quem vai dominar mais a atmosfera. Uma empurrando a outra. E o palco dessa briga é na região sul do Brasil. Uma massa quente, outra fria. As duas úmidas. No choque dessas duas massas, uma quente e uma fria, elas vão trocar muita energia. Nessa troca de energia, elas vão perder umidade, né? Vai chovendo, tempestade, raio e etc. Somado a isso e ao El Niño, tem a massa equatorial continental, que nasce na Amazônia, é uma massa úmida por causa da evapotranspiração da floresta amazônica, e essa massa vem em direção ao sul do Brasil. Então são três massas úmidas: a equatorial continental, que nasce na Amazônia, a tropical atlântica e a polar atlântica. E elas vão trocando energia e vai chovendo. E muito provavelmente as mudanças climáticas, elas intensificam todo esse processo do El Niño e do bloqueio atmosférico. E eu falo muito provavelmente porque eu não sei como está a situação de pesquisa acadêmica nessa área. Além do mais, as estruturas, as barragens, pontes e tudo mais, elas foram projetadas há 30, 50 anos atrás ou até mais, num cenário que ainda não se tinha tanto conhecimento sobre aquecimento global e sobre mudanças climáticas. Por isso, várias pontes, várias barragens foram levadas por essas enchentes, essas inundações, ou ainda correm o risco de serem levadas. Outro ponto bastante crítico é que o orçamento de 2024 para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul foi de R$50 mil, o preço de um carro popular. Tem um outro orçamento aí aprovado em 2,5 milhões, o que não é nada, né? Perto do estrago que foi feito. E tem outros repasses que foram e são encaminhados aos municípios por causa daquela enchente que ocorreu em setembro, outubro, novembro do ano passado. Mas há pouco recurso para a prevenção dessas tragédias. No caso específico de Porto Alegre, tem um vídeo circulando do ex-diretor do DEMAI e do DEP, que fala sobre o cenário de negligência, abandono, descaso e sucateamento da prefeitura diante desses órgãos. E para finalizar, o Guaíba, que é um lago, ele recebe as águas de vários rios. Do rio Gravataí, do rio dos Sinos, do rio Caí, do rio Jacuí, do rio Pardo, do rio Taquari, compondo assim a bacia hidrográfica do Guaíba.
Guaíba, que é muito volume de água chegando a Porto Alegre, que é ali na beira do Lago Guaíba. E tava rolando um vento sul, agora não tá mais, mas tava rolando um vento sul muito forte por causa dessa frente fria, por causa dessa massa polar atlântica vinda da Argentina, o que empurrava toda essa água de volta e não deixava ela escoar pela Laguna dos Patos. E são mais de 250 quilômetros do Lago Guaíba até a foz da Laguna dos Patos em Rio Grande. E com o vento contra ia demorar muito para toda essa água ser escoada para o oceano. Então tem que apontar culpado ou culpados, porque eles têm nome, eles têm sobrenome, eles têm CPF, CNPJ, partido político, e apontando o culpado e cobrando das autoridades, tu contribui para que esse cenário não se repita. Esse ano é ano de eleição, então cobre dos seus candidatos políticos um posicionamento sobre mudanças climáticas. E esse cenário mostra como a nossa vida e tudo que margeia ela, a indústria, a agricultura, o trabalho, o lazer, o comércio, é delicado. E se não houver mudanças significativas nessas áreas, na agricultura, na indústria, no consumo, no descarte dos nossos bens, e tudo isso relacionado às mudanças climáticas, as nossas vidas ano após ano vão ser marcadas por tragédias como estas. E a cada ano vai se gastar mais dinheiro, o que é o de menos. Mas a cada ano a gente vai contar mais e mais corpos.